Shalom pessoal, saudações de paz a todos. É com muito prazer e muita alegria que estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. No vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a autoridade da Bíblia. Isso mesmo, a autoridade da Bíblia. Mas para começarmos a falar da autoridade da Bíblia, gostaria de chamar a sua atenção para, em primeiro lugar, a origem da Bíblia. Da onde veio a Bíblia? Qual é o conceito desta origem? Bom, alguém já disse que a Bíblia ela nos foi dada não para nos informar, mas sim para nos transformar. Mas qual é o conceito bíblico acerca da revelação? Falaremos aqui acerca da revelação geral e da revelação especial. Mas, de acordo com a Bíblia, qual é o conceito da palavra revelação? Bom, sabemos que aquilo que não foi revelado não pode ser conhecido nem estudado, certo? Então a palavra revelação, ela vem do latim revelo, que significa destapar, desnudar, descobrir, ou propriamente dito o ato de mostrar. Mas o verbo hebraico para revelar é galar, se encontra lá em Isaías, capítulo 47, versículo 3. Significa revelar por meio do ato de descobrir ou arrancar alguma coisa que cobre. Traz a ideia aqui que Deus descobriria e mostraria a nudez dos babilônicos ali para mostrar a sua vergonha diante do mundo. Nós temos uma palavra também no grego que significa apocalipsis. Nós conhecemos como apocalipse. Esta palavra significa revelação e ela está associada a esta ideia, tornar conhecido o Evangelho. Veja, o apóstolo Paulo afirmou que não recebeu o Evangelho mediante instrução humana, mas pela revelação do Senhor Jesus Cristo, ou pelo apocalipse do Senhor Jesus Cristo. Está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 12. Então, sendo assim, a palavra apocalipsis pode ser usado a respeito de pessoas ou objetos, mas que usualmente refere-se a alguma verdade revelada. Ou seja, é Deus que manifesta ou mostra a si mesmo. E essa palavra manifestar vem do grego phanero, que significa manifestar, ou seja, a Bíblia ou a palavra, a revelação, é uma manifestação daquilo que Deus queria que fosse conhecido. Então, sendo assim, a revelação de Deus ao homem, ela tem alguns modos. Por exemplo, o conhecimento que Deus tem de si mesmo não é obtido mediante alguma referência a algo que exista fora de si mesmo. Tudo o que conhecemos não provém de comparação ou imaginação acerca daquilo que entendemos ou a parte de Deus. Mas tudo que conhecemos, seja na criação, o ser humano, ou qualquer outra coisa que se possa mencionar aqui, é conhecido porque Deus assim quis que fosse conhecido. Ou seja, antes que todas as coisas viessem a existir, Deus possui em si mesmo o conhecimento desde toda a eternidade. Portanto, todos os conhecimentos que qualquer ser humano obtém e obterá de Deus, ou a seu respeito, a respeito do universo criado, não vem a parte de Deus, mas única e exclusivamente de Deus. Nós temos também, Emil Brunner, um teólogo, diz que a revelação divina ela é uma incursão de outra dimensão, trazendo conhecimentos totalmente inacessíveis às faculdades naturais do homem, que o homem possui a descoberta. Portanto, basicamente, tudo aquilo que sabemos não provém de nenhum tipo de informação à parte de Deus, mas exclusivamente porque Deus assim o quis. Nós temos aqui também o conceito de revelação. Como já foi falado, o conceito de revelação significa que Deus quis revelar. Mas nós temos aqui ainda dentro do conceito de autoridade da Bíblia, nós temos aqui os métodos como Deus se revelou. E nós temos a revelação geral. E a revelação geral é baseada naquilo que não é baseado naquilo que o homem pensa ou deduz sobre Deus, mas sim naquilo que Deus revelou de si mesmo. Isso constitui a natureza da revelação, o próprio Deus. Ou seja, dentro da revelação geral, nós vamos encontrar alguns textos bíblicos apoiando, dizendo que Deus, ele tem testemunho da própria criação. Por exemplo, Salmo de número 19, verso 1, nós temos Romanos capítulo 1, verso 20, nós temos também Atos capítulo 14, verso 15 a 17,
e Atos 17, versos 26 e 27, onde vai mostrar que Deus, ele deu testemunho de si mesmo na criação, mostrando que nada do que existe provém de si mesmo, mas sim do próprio Deus. Tudo que existe não tem um início sem causa. A causa de tudo que existe foi o próprio Deus. E o testemunho de tudo que existe está na própria criação. A criação, ela dá testemunho de Deus. Então nós temos aqui a revelação geral. A revelação geral é que Deus deu testemunho de si mesmo em todas as épocas, em todas as gerações, por meio da consciência, por meio da lei interior, por meio da criação, por meio do que era certo e do que era errado. Deus deu testemunho de si mesmo. E nós temos também a revelação especial, pela qual o próprio Deus quis acrescentar aquilo que a primeira revelação não tinha por objetivo. Por exemplo, a primeira revelação, que é geral, ela não tinha o objetivo de salvar o homem, mas apenas de trazer culpa e mostrar que o homem precisa de um Salvador. Sendo assim, na revelação especial, ela vem mostrar que o Salvador se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o objetivo era que Deus fizesse conhecido e, através dessa revelação geral, que foi por meio do Senhor Jesus Cristo, o homem pudesse receber a salvação. Sendo assim, a primeira revelação, ela só veio mostrar a culpa do homem perante a Deus. E nada mais. E essa revelação especial, ela é pessoal. Nós vamos ver várias vezes Deus se apresentando como eu sou, o próprio Jesus dizendo, João escrevendo, dizendo no capítulo 20, verso 31 de João, esses, porém, foram escritos para que creiais ou continuais crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A revelação especial, ela proporciona elementos suficientes para que o homem possa ser salvo. Sendo assim, para que ele continue crendo e possa ter a vida eterna. Ela também é compreensiva, ou seja, na revelação das Escrituras, Deus ele se revelou de uma forma antropomórfica, ou seja, segundo características humanas, pelas quais o homem pudesse vir a entender. Se Deus fosse falar numa linguagem celestial, o homem não entenderia de forma jamais. Também ela é histórica, porque nós podemos ver os vestígios de Deus na história, os seus rastros, milagres, operações e etc. e tal. Também ela é progressiva, porque Hebreus vai falar que Deus antigamente falou de várias formas aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias falou pelo Filho. Então nós percebemos que tudo que foi revelado na revelação geral, ela era progressiva. Deus não revelou tudo o que ele tinha para revelar, porque o plano ainda estava sendo desenrolado e à medida que aconteciam as coisas, Deus ia autenticando ali a sua pessoalidade, a sua vontade, o seu querer sobre aquilo que ele pretendia fazer. Sendo assim, a revelação geral, ela conclui o objetivo que Deus tinha para a humanidade. Sendo assim, a autoridade da Bíblia, ela é baseada nesses pontos, mas não somente nesses pontos. Nós temos também a autenticidade da autoridade da Bíblia justamente nos profetas. O que faz da palavra de Deus ser autoridade nas nossas vidas é justamente aquilo que está escrito. Por exemplo, os profetas, todas as vezes que eles iam trazer uma revelação de Deus, trazer uma profecia, eles diziam, assim diz o Senhor. Veja que quando eles introduziam, sempre que eles falavam, assim diz o Senhor, aquela revelação que eles tinham era introduzido por aquilo que Deus disse, pela palavra de Deus. Sendo assim, quando eles falavam assim diz o Senhor, dar-se a entender que eles falavam em nome de alguém. Esse alguém sendo o próprio Deus. Aquilo que eles falavam por assim diz o Senhor, era o que introduzia aquela visão, aquela revelação, aquela mensagem que eles receberam. Sendo assim, o que constituía e o que constitui a autoridade, a palavra de Deus, é justamente isso, o assim diz o Senhor. O fato deles dizerem assim diz o Senhor, trazia a atenção de todos os seus ouvintes para não o que o profeta estava pretendendo falar, ou que ele imaginava, ou que ele trazia de si mesmo, mas baseado naquilo que Deus disse. Ou seja, aquilo que Deus disse através dos profetas eram o que constituíam normas, regras e mandamentos. E através disso, constituía a nossa regra de fé e prática. Sendo assim,
A autoridade da palavra do Senhor ela está expressa na revelação geral, na revelação especial e muito mais ainda no que está escrito e naquilo que os profetas sempre utilizaram como expressão. Assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor. É nisso que nos baseamos, é nisso que acreditamos e é nisso que vivemos. Assim cremos, assim vivemos, porque assim disse o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, onde falaremos sobre a inspiração das Escrituras. Um forte abraço e até a próxima. Shalom!